Meu nome é Valdino, moro aqui em Boqueirão, estou presidente da associação de Boqueirão. Eu resolvi pegar essa luta porque o meu objetivo é sempre trabalhar em prol do bem comum. Já faço isso desde da comunidade, da igreja, e venho agora à frente da associação junto com o Ismael, o vice-presidente. E temos também a nossa equipe de secretários, de tesoureiros e temos também os fiscais. Apresentar Boqueirão é uma comunidade bem acolhedora. E eu tenho como objetivo, em frente a essa comunidade, sempre na preservação, porque eu tenho esse lema comigo, a importância da preservação. É uma associação normal, mas futuramente temos conversado sobre o fundo de pasto. O nosso objetivo é buscar trazer melhorias para a comunidade, como já conseguimos trazer um poço artesiano, que futuramente será instalado junto com a Prefeitura Municipal de Monte Santo. Temos também uma parceria junto com a UNAMES, presidente Leandro, que é o presidente da Associação dos Presidentes das Associações. E apresentar Boqueirão, desde o início, temos aí o conhecimento dos mais velhos, que é passado para a gente. Eu sempre gosto de conversar com os mais velhos. E temos em Boqueirão o Caldeirão da Negra. Esse caldeirão foi um local onde uma escrava da época se matou devido a ter tantas demandas para aquele dia. Ela sabia que não iria conseguir e preferiu se matar. Temos também um local que foi chamado de Pedra da Joaquina, que é também um local onde foi encontrada uma escrava na época, aonde a mesma preferiu morrer nesse local, porque foi cortada, salgada. Ela preferiu morrer do que voltar para a casa da sua dona, na época conhecida aí pelos mais velhos de Dona Joana. Fazemos o festejo de Santo Antônio aqui na comunidade. Todos os anos é feita a novena de Santo Antônio na comunidade. Nós temos muita história, fazemos parte da história de Canudos também, porque acabo sendo família de uma senhora que era chamada na época de Maria da Sinhá, que se tornou família, sou bisneto dessa senhora. E aí, essa senhora ela foi trazida pelos soldados, entregue aqui na época a um senhor chamado Tildim, chamado pelos mais velhos por esse nome. E essa senhora ela ficou cega de um olho quando a bala matou seu pai. Ela estava nos braços do pai e a bala acabou deixando ela cega. Aqui foi também local da passagem de alguns soldados da época da Guerra de Canudos. E nesse local, há tempos atrás, tinha um local onde era considerado pelos mais velhos, onde foi enterrado um soldado que vinha de Canudos. Então, eles ao passar aqui, deixou essa senhora, na época uma criança, porque eles tiveram uma certa pena, uma certa dó de deixar essa criança cega de um olho, sozinha, e aí eles trouxeram e deixaram aqui no Boqueirão com a senhora, o senhor chamado Tildim. Temos também esse local, foi passagem de uma história que eu tenho uma certa admiração, porque os cangaceiros da época, eles tinham um certo lema. Eles tinham por que Lampião entrou no cangaço, né? Nós sabemos que ele teve um porquê, um caso de entrar no cangaço. E aqui também foi palco de passagem de alguns cangaceiros. Dentre eles, um bem conhecido, o Azulão, onde os mais velhos falam que ele tinha coiteiro aqui na comunidade e que muitas vezes eles fizeram essa passagem aqui na região. A família ajudou, e aí deu continuidade, aí reformamos uma casa de farinha, porque estava totalmente destruída. Aí, através da comunidade, nós fizemos tudo de novo. E a casa de farinha funciona ainda? A casa de farinha funciona, começou a funcionar esse ano, o ano passado, esse ano vai novamente no mês de agosto, né, dar continuidade a fazer farinha. E aqui era no senhor dono daqui era o Vavá, mas ele, como já é falecido,
Aí os filhos moram tudo fora, moram em São Paulo, em Salvador, e aí a gente ficou aqui, dando continuidade. Os filhos dele não quiseram dar continuidade. Não, porque eles moram em Salvador, moram em São Paulo, e eles não vêm para aqui para a roça também, não vale a pena, né? Já fizeram o pé de meia dele por lá, e aqui é difícil, tá tudo abandonado aqui. Para não perder totalmente, a gente se uniu. O mercado de farinha tem uns 50 anos que foi feito, aí foi o tempo que os donos faleceu, aí ela veio ao chão, aí a gente se uniu e fizemos. Não podia deixar a comunidade sem a casa de farinha. Continua. Se Deus quiser, nós até não sei quando vai dar continuidade. Nem toda comunidade tem uma casa de farinha, né? Ah, tem não. Aqui tem várias casas de farinha, mas está totalmente destruída. Porque o pessoal não quer mais se unirem para arrumar. Aí um fica esperando pelo outro, coisa de mundo, de herança, né? Aí o cabeça morre, aí pronto, já era. Como surgiu essa ideia de ter casa de farinha aqui? Eu não sei, quando eu me entendi, já era meu pai, meus tios, meus avós. Aí continuou. E assim será. Aí o pessoal não quer mais plantar mandioca, uns plantam outros nomes, que dá muita despesa. Aí a gente que fica aí. Nós faz por dia, 80 pratos de farinha por dia. Aí é 80 pratos. Aí às vezes os caras continuam, vira à noite, mais 80. Às vezes o cara trabalha de dia à noite. Se arrancar, por exemplo, arrancar 20 cargas de mandioca, se vira trabalhar hoje e amanhã, já termina. Aí, de dia à noite. E se não, é 2 dias parado, só trabalhando. Mas quando vira à noite, tem que ser 30 cargas para arrancar por dia para trabalhar 3 dias. O nome da cooperativa é Via Ecoterra. Foi fundado pelo projeto Bahia Produtivo. Eles conseguiram lá para fazer o pedido e aí vieram e construíram. Tem 3 anos já que ela foi construída. Já era para ter funcionado. E aí a gente está tentando agora para a gente começar a trabalhar. A função vai quebrar despelar o licuri, quebrar, tirar na água, secar ele. Se não der tempo de secar no secador todo, a gente ajeita uma lona e coloca no sol para secar mais ligeiro. E aí manda para a escola agrícola. Para a escola agrícola, no caso? É a escola agrícola quem processa o óleo. Que Lá aqui, eles vão processar o óleo. aqui a gente só processa só o licuri, só no caso de limpar ele e manda para a escola. E emprega, outra vez as 3 ou 4 pessoas só. Porque o serviço é pouco, não dá para colocar muita gente, né? Mas tem muito benefício para a comunidade. Tem. Vai gerar porque nós somos 32 beneficiários. Porque quando escreveu o projeto, a gente tinha que ter o pessoal, os beneficiados do projeto. Vai fazer aqui nessa cozinha aí, só falta vir no caso a batedeira, o forno, fazer o bolo de aipim, o bolo de ovos e o sequilho, para talvez a partir de junho em diante, já começa até o fim do ano. Tem uma renda eles calculam aí uma renda de 15 mil por pessoa. São assim, 8 funcionários para trabalhar aí. E além disso já faz o panetone, faz o chicotone, faz um bocado de coisa aí, que elas fazem o ovo de Páscoa. A minha filha quem fez o teste e
está fazendo aí. Quando faz o pedido de bolo, aí ela quem faz. De licuri, do jeito que a pessoa preferir, né? Eles vinham. Aí os moradores aqui, era pouca gente. Mas eles tudo, naquele tempo não tinha dinheiro, e aí todo mundo tinha de ter uma catarinha para fazer farinha para sobreviver, porque o camarada não podia viver sem não trabalhar, né? E aí todo mundo trabalhava, o povo não continuava, fazia farinhada, e ele fazia um fazia um mês de farinhada, outro fazia 3 semanas, outros 15 dias, outro uma semana, e então tinha, justamente dali eles vendiam e, e dava para sobreviver, comprar o açúcar, café, essas coisas para passar a roupa e o calçadinho de vez em quando. A roupa era difícil, porque não é que nem nós estamos hoje, mas só que hoje nós estamos, tinha, só que hoje nós não temos aquela como nós já alcançamos antiga data. Porque essa juventude de hoje estão voltando, ninguém quer trabalhar, e aí como é que vai ver? Está voltando o tempo velho. Porque o tempo velho, o começo, como eu lhe contei, que o tempo velho foi o tempo da preguiça. Hoje está faltando a mesma coisa. Era caipirinha. Porque o povo tinha caipirinha para fazer farinha. E aí o povo era pouco, mas tinha farinha, todo mundo tinha chegou o mês de junho, o cara tratava logo de arrancar mandioca. E aquele que ele fazia a farinhada, e a farinha era prolongada. Olha, passava junho, julho, agosto, setembro, outubro, olha, 5 meses. De outubro para novembro, ainda tinha alguma, ainda fazia farinha mês de novembro. Farinhada era prolongada. Porque você sabe o que acontece? Ali quando eles trabalhavam o dia, rapando, à noite, e a gente ficava, e aquele povo aí à noite e continuava a rapar mandioca, e aqueles outros que aí também ia trabalhar para mexer as farinhas. Tinha o prenseiro, tinha o forneiro, e tinha algumas pessoas ajudavam a pegar na vara do rodo, para continuar para fazer a farinha, que ia para viver daquilo. Ninguém tinha preguiça. Hoje, se o cara arrancar hoje, e quem ir hoje, amanhã vai, ninguém vai mais. Estão com preguiça, ninguém quer virar. E naquele tempo não. O cara fazia um mês de farinhada, todo mundo não tinha preguiça de justamente ajudar, não. Hoje, se arrancar 2 dias, um é perdido. Porque no derradeiro dia o cara não vai. Não ficou difícil? Pregava. Quando ele vendia farinha, então, porque quando ele vendia farinha, mesmo que tinha um lá no sítio que eu trabalhava mês de farinhada, ele, com o dia de sexta-feira, ele ia vender farinha, quando de sábado, quando nós terminávamos a semana, ele já pagava, era da farinha, vendia farinha, os caras vinham buscar. Olha, você vê, ficou difícil. Eu não me lembro quando que ano foi. Eu fiz mais de uma semana de farinhada. Aí eu fui vender a farinha para pagar os operários. Aí ninguém quis a farinha, porque o povo só queria farinha feita à força. Aí tinha um velho que chamava até Silvinha. Digo, ô Silvinha, e aí, o que eu vou fazer para eu pagar os operários? Aí ele falou, rapaz, e aí está difícil, porque ninguém quer comprar farinha. Agora está difícil. Aí eu tinha um burro e a montada. Eu peguei o burro vender para pagar os operários. Porque ninguém quis comprar farinha. Aí, hoje está tudo difícil. Hoje que o camarada não, não se fazer, não vende. Só se vender ali ninguém daquele tempo eles vão lá correndo atrás
os caras de depósito andavam correndo para comprar farinha. Hoje eles não querem mais. Se não vir um de fora para comprar, pronto. Não ficou difícil? Ficou. Tudo está difícil. Nossa comunidade aqui é como diz o dizer, toda a vida a comunidade unida, tudo. Hoje já nós não tem mais aquela, como antiga data, né? Está tendo alguma desunião da própria família. Olha, porque tem família por aí que hoje em dia é velho, que tem um irmão e já estão meio desunidos um com o outro. Aí, o quê? O que é que nós esperamos quando chega a desunião? Irmão, para estar desunido? Não pode. Porque quando eu vejo aí uma pessoa desunida, aí eu já digo, rapaz, não pode não. Nós temos de viver unido, até com o estrangeiro. Nós não pode ter separação. E naquele tempo que eu alcancei, que só tem, então era tudo unido. O pai sabia educar filho, e o filho criava o filho seguindo no caminho certo. Hoje, já não sei se é o pai que não sabe educar, já os filhos já estão meio desobedientes. O pai chegava um tempo, o pai, como nós já alcançamos, tem a quaresma, era ali, o pai botava o filho para fazer jejum, ia jejumar, que ali era uma obrigação do filho, nós todos fazer o jejum é penitência. Aí eu trabalhava mais um cunhado meu, aí ele mandou que eu fosse à tarde, impressar a massa. Cheguei lá, justamente lá no Chique-Chique. Cheguei lá e ele perguntou, pode vai? Eu digo, vem aqui impressar massa. E você, imprensa? Ei, rapaz, aqui precisa ser homem. Aí quando ele falou para que ser homem, eu já fiquei macho. Aí quando o Antônio chegou, chamava até Antônio, chegou, aí disse, Antônio, amanhã você vai ter 3 jornadas. Ele disse, por quê? Porque eu vou quebrar ou parafuso, ou qualquer coisa. Não. Aí quando foi, no outro dia, aí quebrou o varão. Aí ele foi arrumar o varão. Aí sabemos no outro dia, quando foi à tarde, eu quebrei o champrão. Aí, quando foi no outro dia, no outro dia ele foi, aí trabalhei até meio-dia, mais de 1 hora da tarde. Quando foi, chegou ali, aqui, tirei as 4 fornadas, e para a outra, aí tirou para outro dia, foi e quebrou o órgão. Aí o velho disse, rapaz, você tá doida? Você veio trazer aqui o cabo abacaba para se tratar uma fruca. Mas aquilo era o quê? Porque ele tinha falado que aqui era homem, e aí eu fiz aquela barbaridade toda, esbagaçando com tudo. E aí hoje estou aleijado por causa de eu fazer o que não podia fazer, não é? Porque eu conhecia que tinha força. Já hoje, cadê? A força acabou, rapaz. Não existe mais nada. Mas por isso eu digo, a pessoa muito nervoso não presta não, pai. Não presta não, porque o cara falou, porque viu ele pequenininho, aí ele falou que não enxugava massa, que lá a peça era meio pesada. Aí falou por causa disso.